Então, pessoal, falando ainda aqui a parte 2 sobre esse estudo que nós estamos falando acerca da mulher em Eclesiastes capítulo 7, versículo 28. Então, a mulher ela tem sim uma mente fracionária. E quando ela pega a mente dela e coloca para tentar encabecear o homem, na verdade só vai lhe trazer destruição. Exemplo, quando Adão se deixou-se, né, encabecear por Eva, inverteu o quadro, porque o certo e o original é o homem, né, ser cabeça da mulher e não a mulher ser cabeça do homem. Você vê que Jezabel foi ser cabeça do rei Acabe e aí a destruição rolou em conta, né? Então preste bem atenção. Quando Adão obedeceu a Eva, trouxe para o planeta Terra destruição e morte. Quando Abraão obedeceu a Sara, trouxe para a terra os muçulmanos. Tá entendendo? Então, quando o homem ele vai obedecer a mulher, ou seja, vai estar invertendo as coisas, porque Paulo ele declarou algo de suma importância, que o homem é a cabeça da mulher. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não pode se inverter essas grandezas, sabe? Essas proporções. Não se pode inverter. É a mesma coisa se tem um corpo, né? Se você for botar o rim de um lado, barriga do outro, né? Pâncreas no lugar do coração, coração no lugar do pulmão, inverter tudo dentro do seu corpo, pergunta que não quer calar e que vai ficar pairando no ar. Quanto tempo você vai levar vivo? Se você pegou o coração, colocou no pâncreas, os rins na bexiga, a bexiga no pulmão, pulmão no cérebro, provavelmente você nem vai existir, nem vida você vai ter. Então Deus não trabalha com bagunça, Deus trabalha com ordem. Deus é um ser ordeiro, tá entendendo? A maior prova disso é que o universo está aí de forma plena, cabal e total, muito por conta que Deus rege as quatro forças do universo para deixar nosso planeta aqui intacto, né? A força termonuclear fraca, a força termonuclear forte, o eletromagnetismo e a força da gravidade. Lá em Hebreus diz bem assim, que ele sustenta todas as coisas pela palavra e seu poder. Deus ele não inverteu nada. Se Deus ele fosse inverter a equação da água, né, da equação da água, H2O, provavelmente nós íamos morrer. Se ele fosse mudar a composição da equação do ar, provavelmente também nós íamos morrer, né? Mas Deus deixou tudo aí pronto. E quem sustenta todas as coisas é a palavra de Deus. Eu sustento todas as coisas pela palavra de meu poder. Então Deus ele tem um padrão. Nada pode fugir do padrão. Quando existe uma doença em seu corpo, ou se originalizou uma doença no seu corpo, potencialmente houve uma desordem biológica, sabe? Coisa que é originário do pecado. E o pecado ele traz a morte, tá entendendo? Então, quando você deixa a mulher encabecear um homem, potencialmente só vai vir destruição, como veio com Adão, como veio com Sansão, ou como veio com Abraão. Ambos deixaram a mulher encabecear, só trouxe, né, destruição. Vamos lá. A mulher, para quem não sabe, é um divisor de água. Jesus ele só dividiu a história em duas páginas no Ocidente, antes e depois dele. Nós vivemos no calendário gregoriano. Gregório foi um papa. Jesus não tem influência nenhuma alguma no calendário chinês, judaico ou muçulmano, que são outras espécies de calendário. A mulher não, a mulher dividiu o relacionamento entre Deus e os homens. Quando Daniel orou, né, que estava com dificuldade de receber as respostas das orações, isso foi muito por conta de Eva, né, que inverteu a situação, encabeceou Adão, Adão se deixou ser encabeceado, trouxe o pecado, né? Você vê que Eva ela não foi fiel a Deus, Eva não foi fiel a Adão, Eva não foi fiel a Satanás e nem foi fiel a ela mesma. De um taco só, ela quebrou a infidelidade com esses quatro seres, né? Com ela mesma, com Deus, com Satanás e com o homem. Deus, ele quer usar a mulher para edificar, né?
A mulher é um instrumento extremamente poderoso para edificação, para construção. Mas, por outro lado, Satanás ele quer usar a mulher para destruir. Tá entendendo? Então, quando a mulher ela é usada por Deus, ela vai ser sábia. Mas quando ela é usada, né, por Satanás, ela é uma mulher louca. Vai sim destruir. Porque a mulher é sim um divisor de água. E todo divisor de água, sabe, para quem não sabe, vai trazer a queda, como trouxe a queda e a morte para a humanidade. A mulher trouxe a destruição depois do pecado. E por conta dela, existem guerras com que os homens se levantam a espada de um para com o outro. Vamos falar disso aqui nesse instante. Preste bem atenção. A mulher é um divisor, sabe, de água. Você pode observar que depois que a mulher ela dividiu o cosmos, dividiu o universo, os próprios átomos, né, que tem duas faces, prótons e carga positiva e os elétrons carga negativa, o Sol preside o dia, a Lua preside a noite, temos o Oriente e o Ocidente, tudo isso muito por conta de Eva. Eva trouxe essa divisão, esse dualismo, sabe? Então você vê o poder bélico que a mulher tem. E quando ela aplica esse poder onde ela quer, ela pode sim edificar quando ela está na posição de Deus, como destruir mesmo, quando ela está na posição de Satanás. E aí, muito por conta de Eva, todos os seres humanos já nascem morrendo, porque elas se dividem. E reino dividido não subsiste. Tudo que se divide morre mesmo. E as nossas células só passaram a se dividir por conta do pecado. Percebeu que Eva dividiu tudo e trouxe a morte para todas as coisas? Além do mais, a mulher é uma arma na mão de Satanás, como eu já falei aqui a você, para a destruição. É uma bênção na mão do homem quando ela se torna sábia, mas é um instrumento extremamente, altissimamente poderoso nas mãos de Deus quando ela se põe a se disponibilizar para Deus. Esses três seres querem possuir a mulher. Satanás para destruir, né? Casamento, tal, nós sabemos, né? Você vê que tem um espírito chamado de Pombagira aí, que atua nas mulheres, não atua no homem. Porque sabe que a mulher é um instrumento de destruição quando ela se posiciona aí do lado esquerdo, né? Do lado de Satanás. Mas também por outro lado, irmão, se a mulher ela traz destruição, por outro lado também a mulher traz salvação. A mulher é o portal, né, para todos os homens aqui na Terra, né? O rei do futebol só veio muito por conta da mulher, o rei do pop, Michael Jackson, só veio o rei do rock, que é Elvis, jogadores, cantores, enfim, todos os astros que existiram, todos os grandes homens que existiram aqui e fizeram nome aqui na história da humanidade, todos vieram por conta da mulher. Então a mulher não só o lado ruim, a mulher também é o lado bom, tá entendendo? Mas sim, a mulher, ela é um divisor de água, sabe? Então, quando Freud olhou, ele não conseguiu dar definição à mulher. Porque a mulher é, sim, uma arma extremamente poderosa quando ela é usada na mão de Deus como instrumento, mas é extremamente letal quando é usada por Satanás. A mulher é um ser bélico. Quando se permite ser usado por Satanás, ela vai destruir. Veja o caso de Eva, né? Eva trouxe a morte. E aí, se você for lendo mais a Bíblia, você vai ver que as filhas de Ló trouxeram, através do incesto, os moabitas e os amonitas, dois povos extremamente violentos e sanguinários, e que foram inimigos de Israel mais tarde, né? Aí vamos entrar mais tarde aqui na história de Diná, né? Quem não conhece a história de Diná? Aquela jovem lá, filha de Jacó e de Lia, ou Léa, que ela vai passear tal daqui a pouco. O príncipe de Siquém vê ela e aí deflora ela, né? E por conta de Diná, veio, meu irmão, uma retaliação, sabe? Conjunta, mútua e altura, uma resposta rápida de Simeão e Levi. Tá entendendo? Ou seja, Simeão e Levi são o quê? São filhos de Jacó. Eles vão lá e dizimam esse povo aí
chamado de Siquém, os siqueonistas, muito por conta de quem? Por conta de Diná, tá entendendo? Então, a mulher é esse ser bélico, e elas não têm noção disso. E o que é que acontece? Por conta da mulher, né, por conta de Diná, houve sim uma matança exacerbada contra os siqueanistas, onde Simão e Levi eles vão dizimar, riscar do mapa esse povo por conta de Diná, sabe? Por conta de Eva, a morte entrou. Por conta de Diná houve essa matança aí que os irmãos dela foram lá e dizimou esse povo. E o que é que acontece? O tempo passou, né? O tempo passou, a tribo de Simeão se multiplicou. Simeão se multiplicou como tribo, sabe? E ficou extremamente bem computado, bem ranqueado, sendo líder do censo masculino. Quando se levantou o censo para ver quantos homens existiam em cada tribo, a tribo de Simeão, né, os simeonitas, estavam na frente de todas, com quase 60 mil homens, meu irmão. Isso era de suma importância por conta de uma guerra, né, eminente, existente. Os homens eles iam para a guerra e quem tivesse mais soldado, né, estava extremamente mais amparado. E o que é que acontece? Você vai ver que vai acontecer algo aqui agora que realmente vai mostrar um versículo da Bíblia. Tem um ditado que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Mas na Bíblia não está bem assim. Na Bíblia está assim: ó. O que um homem plantar, ele também semeará. Tá entendendo? Simeão, por conta de Diná, né? Por conta de quem? Da mulher, o divisor de água, que é a mulher, por conta da irmã dele, ele matou um povo. Tá entendendo? Dizimou um povo. E o que foi que aconteceu mais tarde? As coisas mudaram, tá entendendo? Assim como o Simeão matou os siqueanistas e resultou nisso em uma mortandade na terra de Siquém, e Jacó ficou realmente revoltado a ponto de amaldiçoar Levi e amaldiçoar Simeão, muito por conta de Diná. Ela foi dar o passeio dela mesmo, e aí aquele ser bélico, nem beleza. Você vê que quase que a cabeça de Abraão é pedida por conta da beleza de Sara, né? Mais tarde, quem quase ia sobrar na fumaça também foi quem? O filho de Abraão, Isaac, por conta da esposa dele, Rebeca. Mas teve um homem na Bíblia que não teve a mesma sorte. Qual foi esse homem? Esse homem foi o esposo de Betsaba, chamado Urias. Não teve a mesma sorte. Por conta da beleza de Betsaba, você sabe o que foi que aconteceu com Urias, né? Davi mandou ele colocar ele no centro da guerra, onde a guerra estava mais acirrada, o combate estava mais frenético, e aí ele sumiu na fumaça. Morreu, escafedeu-se. Por conta de quê? Da beleza feminina. Então a mulher é esse divisor de água. A mulher é esse ser bélico. E falando nisso, como eu ainda estou tratando aqui, acerca de Diná, por conta de Diná, Simeão, o irmão dela e Levi, foi lá e matou esse quenista, né? Mais tarde eles se transformaram em o quê? Em tribos, né? E Simeão tinha uma tribo chamada de Simeonista. E eles foram crescendo, se multiplicando e ficaram como Simeonitas. E o que foi que aconteceu com esses Simeonitas? Aconteceu, meu amigo, que o tempo passou e cobrou a maldade de Simeão, né? Com quase 400 anos depois. Veja o que a Bíblia diz em Números 25. Números 25, versículo 1. Habitando em Setim, começou o povo de Israel a se prostituir com as filhas de Moabe. Preste atenção. Habitando em Setim, Setim era um lugar, né, onde eles habitaram. E lá eles começaram a se prostituir com as filhas de Moabe.
Ou seja, o povo de Israel estava se misturando, mesclando com as filhas de Moabe. E quem são esses moabitas, essas moabitas? Os moabitas são oriundos e originalizados, né, de um incesto entre Ló e sua filha. Então, Ló e sua filha deu originalizou-se os moabitas, tá entendendo? E essas mulheres moabitas eram extremamente bonitas, porém eram extremamente pervertidas e adoravam deuses pagãos. E o que foi que aconteceu? Os filhos de Israel se misturou com essas mulheres, juntando-se a ela. No versículo 3, né, aí do capítulo 25 de Juízes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Deus diz assim: juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu. Tá entendendo? Juntando-se aí Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu. E como essas mulheres tinham capacidade de manipular os homens começou a ser cabeceado por ela, porque elas tinham a beleza física e eles se rendiam, sabe? Como sempre, o homem se rende, né? Porque a mulher tem um ditado aí satânico que diz assim: o homem é o cabeça, mas as mulheres são o pescoço. Aí o que acontece? Onde o pescoço quer, né, move a cabeça. Mas esse versículo é extremamente satânico. E eu vou ensinar vocês como você, né, debulhar esse discurso aí. Pegue a visão. Uma vez uma pessoa me falou isso, sabe? Eu rebati ela, retaliei ela, dizendo assim, ó: o pescoço não passa, né, de um membro intermediário entre o tronco e a cabeça, um curto membro. Porém, a coordenação motora do pescoço não é ela que produz. Quem produz é o cérebro. E o cérebro está onde? Na cabeça. Então você quebra logo isso aí. Se algum louco, alguma louca for falar isso aí para você, você fala isso aí para eles, tá entendendo? Então no versículo 3, os filhos de Israel, eles se juntam a essas mulheres fazem com que eles adorem, né, o Deus chamado Baal Peor, e a ira de Deus se acende, né, contra o seu próprio povo. No versículo 4. No versículo 5, vou ler aqui para a gente pegar mais aí a estrada. Eis que um homem do filho de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda e da congregação. Assim, irmão, preste bem atenção. O cara teve a cara de pau de pegar uma midianita, né? Para quem não sabe quem são as midianitas são descendentes, os midianitas são descendentes de Abraão depois da morte de Sara, com Quetura, né, sua esposa após a morte de Sara. Vocês estão entendendo? Depois que Sara morreu, Abraão foi lá, merendou Sara e deu origem aos midianitas. E mais tarde, esses midianitas cresceram também, como os simeonistas cresceram e viraram a tribo. Eles também cresceram e viraram um povo. Só que eles tinham também, assim como os moabitas, que é originalizado de um incesto entre Ló e as filhas, duas filhas, né, que deu origem aos moabitas e os amonitas. Os midianitas já veio de origem, né, entre Quetura, a escrava egípcia, africana, né, que assim, o Egito é um país africano, para quem não sabe, sua capital é Cairo. E Abraão foi lá e merendou essa Quetura, né? É uma negona muito, sabe que negona é coisa realmente de outro mundo, né? E aí o que acontece? Ele não aguentou e merendou ela e deu origem aos midianitas. E o que foi que aconteceu? No versículo 4 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E aí Deus manda matar, sabe? Decapitar todos
sabe? Todos os cabeças do povo enforcar ao ar livre. Deus fala assim, pegue esses homens aí e faça isso aí, decapite eles. E a ira do Senhor ele estava se ardendo contra Israel. Então Moisés disse aos juízes: cada um mate os homens de suas tribos que se juntaram a Baal-peor. Ou seja, os homens só se juntaram a Baal-peor por conta de quem? Das Moabitas, tá entendendo? E das Medianitas, tá entendendo? As Moabitas são, como eu já falei, são fruto de um incesto entre Ló e suas duas filhas. Já as Medianitas, aquelas mulheres lá, né? São frutos de quem? São frutos de Abraão e Quetura. Logo após da morte de Sara, né? Abraão deu uma merendada lá em Quetura e mais tarde virou um povo, né? Chamado de Medianitas. Aí o que é que acontece? Acontece, meu irmão, que Moisés ele manda matar todos os homens. Tá entendendo? Vendo isso, versículo 7, vendo isso, né? Vamos retroceder só um versículo aqui. Eis que um homem dos filhos de Israel, depois que eu falo aqui, então, versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Mas esses homens só se juntaram a Baal-peor muito por conta dessas mulheres que influenciaram ele, né? Elas eram muito bonitas, divisor de água, né? E o homem não aguentou, né? A mulher derrubou a perfeição em Adão, derrubou a força em Sansão, o poder em Davi e a sabedoria em Salomão. Não tem ninguém forte para a mulher, o homem não é forte para a mulher. E aqui elas começaram a influenciar, né? Vendo isso, Finés, né? Filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e a sua mulher, ambos pelo vento. Então a praga parou de cessar. E aí esse homem vai lá e mata tanto o homem como a mulher. O nome desse israelita que ele matou, sabe? O nome do israelita que ele matou foi Sirim, filho de Salum. Ele era o príncipe dos simeonitas. Aí eu falei aqui a vocês que Simeão, lá atrás, né? Simeão, aqui esse Zirim, ele é um dos líderes da tribo, ele é o líder talvez principal da tribo dos simeonitas. E que são os simeonitas? São essa tribo foi originalizada muito por conta de quem? De Simeão, um dos filhos de Jacó, tá entendendo? Jacó teve um filho chamado Simeão, que mais tarde deu origem a essa tribo chamada de Simeonitas. Só que esse homem aqui, chamado de Finés, ele vai matar Zirim, filho de Salum, que era o príncipe dos Simeonitas. E quem era o Simeonita? Era originado, né, do tal chamado Simeão. Aquele lá que eu falei a vocês que matou junto com Levi, um povo chamado de Siquém. Ele foi lá e devastou, matou e ainda furtou lá, muito por conta de quem? Da irmã dele, chamado de Diná. Diná, divisor de água. E aí ele vai lá matar todo mundo e tal. Só que o tempo passa e vem essa situação aqui, sabe? Aonde esse Zirim, ele na maior cara de pau, pega a mulher, uma mulher chamada de Cosbi, filha de Zu, que ela era uma midianita, e leva para poder merendar no templo, na tenda.
E Deus falou, eu não quero esse tipo de povo se mesclando com o meu povo. Tá entendendo? Se misturando com esse meu povo. Para não nascer seres híbridos, meu irmão. Você vê que a coisa era tão séria que assim, ó. Preste bem atenção. Quando os anjos olhou para cá e viu as filhas dos homens muito bonitas, eles desceram, se incorporaram, né? Os anjos se incorporaram, tal. Não foram aqueles anjos, né? Da rebelião lá do céu, não. Os anjos da rebelião do céu foi um, né? E já estavam lá nas trevas. Esses anjos que vieram para a terra veio por conta própria, meu irmão. Então eles veio para poder ver como é o contato entre eles e as mulheres, porque as mulheres eram muito bonitas. E aí eles foram lá, né, adquiriram o corpus físico, se tabernaculou-se, né, se tabernaculou-se e merendou as filhas dos homens muito bonitas. E aí gerou seres híbridos, gigantes na terra. Veja o poder que a mulher tem, que nem os anjos conseguiu escapar das garras dela, né? Então, se a mulher ela conseguiu, é por isso que eu falei a vocês aqui, ó, que quando o Daniel orou, né, o príncipe da Pérsia teve dificuldade de mandar a resposta para Daniel por conta de Eva. Porque se Eva não pecasse lá, esses espíritos não iam ter força de atuar no mundo, né, do reino de Deus, que Deus ia ter um reino aqui instalado, onde as coisas ia estar na versão que Deus queria, mas por conta de Eva que mudou tudo, lá na frente Daniel vai orar, né? O profeta Daniel vai orar pedindo uma resposta, mas a resposta não vem, fica com dificuldade, né? Leva meses para essa resposta vir. Muitas vezes está orando 2 dias e está achando que está orando muito. E Daniel, homem de Deus mesmo, ele orava e jejuava, e a resposta não veio, meu irmão. Porque o príncipe da Pérsia, que é um principado, estava guerreando, guerra entre anjos mesmo. Então a mulher se divisou, tá entendendo? Diná foi esse divisor, Eva foi esse divisor, tá entendendo? Entre Deus, os homens, o mundo espiritual e o mundo físico. E o que é que acontece? Acontece que essa Midianita, filha de Zu, Cosbi, ela vai ser também transpassada a espada junto com o príncipe dos simeonistas Zirim, filho de Salum. E aí, esse Finés, filho de Eleazar e filho de Arão, o sacerdote, ele vai lá e transpassa, né, a espada ou a lança, alguma coisa assim, mata. Tá entendendo? Para mostrar que Deus tem zelo. Mas os filhos de Israel só pecou por conta das mulheres, que é o divisor de água, meu irmão. É um ser bélico. E depois de sair, os simeonitas que estavam ranqueando, né, com quase 60 mil homens, foi reduzido quase para zero absoluto, meu irmão. Tá entendendo? E quase, na verdade, sumiu do mapa, porque depois, né, depois que os simeonitas, que eram uma tribo muito grande, era a primeira tribo em homens, em gênero masculino, era os simeonitas, de Simeão, aquele que foi lá e dizimou todos os povos de Siquém por conta da divisão de água. Diná, que é a irmã dele, por conta de Diná, ele vai lá e mata também muito de gente. O tempo passa e é a tribo dele que vai pagar aí o pato. E aí, com ferro se fere e com ferro será ferido. Jesus disse isso. Com a espada com que você fere, com ela você vai ser ferido. Ele matou meio mundo de gente lá. E mais tarde, um príncipe, né, simeonita de Simeão, vai lá e traz uma mulher chamada Cosbi, filha de Zu, uma medianita, para a tenda na cara de pau. E há uma matança por conta disso. E aí, essa tribo que estava extremamente bem ranqueada, bem computada, né? Uma maior tribo de gênero masculino, quase 60 mil homens, vai ser reduzida para quase 20, meu irmão. Aqui se faz, aqui se paga. E aí Simeão, se tivesse aqui, falava a mim assim, rapaz, eu não deveria ter feito aquilo lá, porque aquilo lá originalizou, ocasionou aqui a configuração de minha tribo, né? E a tribo dele foi reduzida, sabe?